o plástico é feito, ninguém sabe. Como o leite é feito, ninguém sabe. Não se sabe. A fórmula da Coca-Cola é segredo. A da Pepsi também foi feita por alguém. Plástico foi feito por ninguém sabe como o chão é feito. O que é feito o chão? Pé esquerdo, pé direito, pavimentação. Ninguém sabe como o chão é feito. O que é feito o chão? Pé esquerdo, pé direito, pavimentação. Pavimentação, pavimentação, pavimentação. Mas o que tem chão? Tem pedra. Oi, pessoal, tudo bem? Bem, vocês ouviram a música com toda certeza e eu vou ter que reclamar. Ninguém sabe como o plástico é feito? Sabemos sim, nós químicos sabemos. E você hoje vai aprender muito a respeito desse tema tão interessante que são exatamente os plásticos, que a gente chama tecnicamente de polímeros sintéticos. Como ele nasceu, como ele é feito, para que serve, nós vamos aprender muito e muito a respeito de polímeros. Bem, vamos então iniciar com o conceito de polímeros. Veja, o que são polímeros? São macromoléculas e, portanto, de alta massa molecular, formados pela união de muitas pequenas moléculas, denominadas monômeros. Esse esquema que estamos vendo agora, eu acho que ajuda muito a entender. Repare, N vezes uma estrutura A. Essa estrutura A é que se chama monômero. Explicação do nome, monomero. Você repetiu o que eu falei errado, eu falei sem o acento. Mas é isso mesmo, monomero. Mono, uma coisa só. Mero, parte. Monômero, que é feito de uma única parte. Bem, essas N partes se juntam fazendo uma única estrutura A N vezes. A essa estrutura eu vou chamar de polímero. Tira o acento. Polimero, que é feita de muitas partes. Olha só, eu acho que eu tenho uma boa ideia para você entender bem isso. Imagina assim, imagina uma parede que não tem cimento, não foi pintada, uma parede feita única e exclusivamente de tijolos. Consequentemente, tijolo é a unidade estrutural de parede. Você compreendeu? Tijolo, então, é o monômero da parede. Eu vou juntar muitos tijolos, N tijolos, para fazer uma parede. N tijolos fazendo parede. Ah, você acaba de saber como é que é feito o nome dos polímeros. O nome químico é feito assim, parede. A unidade estrutural de parede é tijolo. Então, o nome químico para parede é politijolo. Entendeu a ideia? Isso é uma boa dica sobre nomes para plásticos. Polímeros, na sua forma técnica. Vamos então agora começar a estudar os polímeros. Ao longo desta aula, vamos aprender algumas curiosidades sobre polímeros. Vamos a uma delas. Os tecidos sintéticos são descendentes diretos do plástico, substância que podia ser moldada quando aquecida, mas ao esfriar tornava-se dura. Este primeiro plástico era quebradiço e difícil de ser trabalhado. Mas no início do século XX, quando os químicos determinaram a estrutura molecular de cada plástico, estes passaram a ser sintetizados segundo as especificações da indústria. Descobriu-se que eram constituídos por moléculas gigantes ou polímeros, do grego polis, muitos, e meros, partículas. A evolução dos plásticos ao longo do século XX é tão impressionante que eu acho que cabe exatamente a palavra revolução em vez de evolução. Porque, na verdade, os plásticos revolucionaram a vida. Pense assim, não há nenhum de nós que em alguma hora do dia ou da noite não esteja usando um objeto de plástico. Na pior hipótese, a sola do seu sapato. O salto da sua sandália é feito de plástico. Ou seja, plásticos estão à nossa volta em todos os lugares. Colchão, por exemplo, já que eu falei em noite. Colchão é feito de plástico. Bem,
Vamos deixar de ficar falando da revolução em nossas vidas e vamos começar o estudo. Vamos iniciar pelos polímeros vinílicos. O que é um polímero vinílico? Vinil é o seguinte, vinil é um radical. Vinil é um radical derivado do eteno. E vai ser o eteno um monômero, ou pelo menos um modelo de monômero dos plásticos vinílicos. Ou seja, tudo vai se passar na existência de uma dupla ligação e uma estrutura carbônica simples, relativamente pequena, como exatamente convém a um monômero. O primeiro polímero que nós vamos ver, polímero vinílico, é o polietileno. Vamos observar a reação que dá origem ao polietileno. Seu monômero é o eteno. Vão se juntar N estruturas de eteno para fazer a estrutura do polieteno. Não foi polieteno que falaram, foi polietileno. Tá certo, o nome comercial, o nome industrial do eteno é etileno. Observe que alguma coisa mudou dramaticamente. Você tem aqui uma ligação dupla e ela aqui apareceu na forma de uma ligação simples, ou seja, essa ligação dupla se rompeu. Ao se romper, abre uma vaga, vamos dizer assim, para cá e uma vaga para cá. Essas vagas têm um nome técnico, valência livre. Você lembra como é que isso funciona? Se a ligação está livre, ela pode vir a ser feita com outra estrutura. Então eu vou ter estruturas de 2 carbonos e 4 hidrogênios se ligando entre si, uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. E eu quero que você perceba uma coisa, a ligação dessas várias estruturas não dá origem a um polialceno, dá origem a um alcano bastante grande, posto que as ligações duplas não existem mais. Esse plástico polietileno foi uma verdadeira revolução. Ele tem um monte de usos. O polietileno é um plástico largamente utilizado na fabricação de invólucros, toalhas, cortinas, sacos, garrafas, baldes, tubos plásticos flexíveis, isolantes de fios. Viu quantos usos tem? Caramba, para você nunca mais esquecer. A sacolinha de supermercado, a sacolinha da farmácia, aonde coloca pequenas compras dentro, é sempre feita em polietileno. Vamos ver agora, então, o polipropileno. Seu monômero é o propeno, conhecido industrialmente como propileno. Esse aqui é o propeno, é o tal propileno. Propeno é uma estrutura de 1, 2, 3 carbonos. Por que ela foi escrita assim? Isso é uma esperteza. Repare, a ligação dupla que vai arrebentar vai me dar uma livre aqui, uma livre aqui. Ou seja, num carbono eu tenho hidrogênio e hidrogênio. No outro carbono eu tenho hidrogênio e metil. A ligação dupla não mais existe. Agora é uma ligação simples. Então está aqui a nossa estrutura de repetição. Carbono com hidrogênio e hidrogênio, carbono com hidrogênio e metil. E novamente você criou a mesma coisa. O polímero é um monstruoso alcano. É um alcano enorme. A estrutura inicial é eno. A estrutura inicial é alguma coisa da família do alceno, mas o produto final é ano, é alguma coisa saturada, é alguma coisa da família dos alcanos. Vamos então agora ao poliisobutileno. Esse plástico de nome engraçado, bem, seu monômero é o metilpropeno, conhecido industrialmente como isobuteno ou isobutileno. Vamos ver a estrutura? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ou seja, eu tenho uma estrutura de propeno e um metil preso ao carbono do meio dessa estrutura, o que me leva a chamar essa estrutura completa com o nome de isobuteno ou isobutileno. Novamente, escrevê-la assim é uma esperteza. A ligação dupla quebra, sai uma livre para cá, sai uma livre para cá, e essa estrutura que se repete. Num carbono, hidrogênio e hidrogênio. No outro carbono, metil e metil. Está vendo aqui? Num carbono, hidrogênio e hidrogênio.
no outro metil e metil, só que novamente a ligação é simples, ou seja, o polímero não tem caráter insaturado. O polímero sempre tem caráter saturado. Nosso próximo polímero vinílico é o poliestireno. Seu monômero é o vinilbenzeno, conhecido industrialmente como estireno. Vamos olhar bem a estrutura? Vinil, a estrutura de 2 carbonos, benzeno, o benzeno como que pendurado aqui embaixo. Você agora já está acostumado. Num carbono, 2 hidrogênios. No outro carbono, 1 hidrogênio e um grupamento fenil. Você lembra que grupamento fenil é o nome do radical derivado do benzeno. Você lembra disso, eu tenho certeza. Então, olha só. Num carbono, 1 hidrogênio.